Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho como lidar com o seu retorno de Saturno. O retorno de Saturno não é um evento simples na nossa vida, que a gente lida com muita facilidade, tira de letra, não é assim. Isso não acontece praticamente com ninguém, a não ser aquelas pessoas que realmente estão indo certinho para o seu retorno de Saturno, mas mesmo assim sente o peso desse retorno, sente o peso de uma responsabilidade. Se você está passando pelo seu retorno de Saturno, a primeira coisa que é importante ter consciência é a questão de tempo. Saturno ele está retornando depois de 29 anos para o mesmo ponto em que ele estava quando você nasceu. E esse ponto é um ponto X, é um ponto chave, é como se fosse um portalzinho aberto ali no universo, aonde você traz questões a serem desenvolvidas e trabalhadas ali. Ou seja, como se fosse um portal que se abre e você precisa passar por esse portal e lidar com assuntos que você não tem muita familiaridade. Então, uma forma de se preparar para este retorno de Saturno é você pegar os assuntos aonde o seu Saturno está, ou seja, a casa em que ele está e o signo em que ele está, e você analisar o que você precisa amadurecer ali. Então, o amadurecimento é o primeiro ponto a ser analisado e a ser trabalhado para lidar bem com esse retorno de Saturno. Então, por exemplo, vamos supor que esse Saturno caia numa casa 3. Essa casa 3 vai pedir para você, de certa forma, um amadurecimento relacionado à forma como você se comunica com as pessoas, como você se comunica com o mundo, como você compreende o que o mundo está comunicando para você. Então, uma forma de você começar a trabalhar esse universo, esse portal que se abriu ali para você, é você se jogar nesse universo intelectual, ou seja, começa a ler. Se você tem dificuldade para falar, começa a ler em voz alta. Se você tem dificuldade de interpretar texto, pega livros para ler e depois que você lê, você tenta fazer um resumo daquilo que você leu. Se você tem dificuldade com algum tipo de estudo, com algum tipo de matéria numa universidade ou numa faculdade ou na escola, foca nesse assunto, busca, pesquisa na internet, procura conhecer aquele universo, aquele tema. Estuda, anota, grava áudios, é muito interessante gravar muito áudio, falar em voz alta. Se você tem dificuldade de fazer uma apresentação de trabalho na escola ou na faculdade, não hesite, faça mesmo assim, mesmo que você não sinta segurança em fazer, procura fazer, se prepara, faz antes uma apresentação para alguém da sua família, ou para sua esposa, ou para o seu marido, seja para quem, ou para algum amigo, seja para alguma pessoa que você confia ao seu lado, mas o importante é você entrar nesse universo e começar a explorar os assuntos referentes a esse universo. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre Saturno em cada casa para que vocês compreendam mais ou menos um pouquinho quais os temas, quais os assuntos que precisam ser trabalhados. Mas seria mais ou menos isso. Para lidar com esse retorno de Saturno, é a gente encarar aquela situação de frente, é a gente pegar aquela situação e falar assim, vem, é a gente compreender que aquela situação ela vai chegar pra gente de qualquer forma. Então a gente vai ter que encarar essa situação de frente. Não tem mais como fugir desses assuntos e a gente precisa se familiarizar com ele, a gente precisa aprender a lidar com essa situação, a gente precisa amadurecer o nosso envolvimento com essa situação, com os assuntos aonde esse Saturno cai, ou seja, a casa e signo onde ele se encontra. E é se colocar à prova no sentido de acertar e de errar, se permitir errar e se permitir acertar. E quando acertar, realmente falar assim, nossa, eu tenho capacidade de fazer ainda melhor que isso e se aprimorar cada vez mais, ou seja, alcançou sucesso, viu que é capaz de trabalhar os assuntos desse setor que você tem Saturno e do signo que você tem esse Saturno, avançar um pouquinho mais, crescer um pouquinho mais, aprimorar um pouquinho mais esses assuntos. Aonde Saturno está no nosso mapa, quando ele retorna é como se fosse assim, olha, é hora de você se relacionar comigo intimamente, para que você melhore e amadureça ainda mais esses assuntos. E é assim que a gente vai se tornando excelente nos assuntos aonde está o nosso Saturno, ou seja, a cada retorno dele e a cada movimento dele no zodíaco, a gente está cada vez mais preparado para os assuntos que ele rege. Agora, quando a gente lida com esse Saturno com medo, com insegurança, com revolta, geralmente esse Saturno ele faz a gente sofrer muito. Então tem muita gente que não encara,
que o portal está aberto, que a porta está aberta ali, a pessoa não entra, a pessoa se agarra na porta e não entra de forma nenhuma, tem muita resistência de lidar, se coloca como vítima e acha que não é capaz de ser bom naquilo, ou então não se sente à vontade, se não está no seu setor de conforto, essa pessoa simplesmente evita. Aí o que acontece? A própria vida vai dar bordoado, ou seja, as coisas vão acontecer de uma forma natural, não precisa ser nada nem ninguém. A própria vida vai fazer com que você entre nesse portal e você lide com aqueles assuntos. Só que quando isso acontece, você cai ali e cai assustado, e cai despreparado, e cai sem saber o que fazer. Então é muito assustador, às vezes até muito agressivo, sabe? Porque você não está pronto para aquilo. Você não queria aquilo, então você está com resistência. E é aí que vem o peso, que vem a bordoada, que muita gente não gosta de Saturno, né? Quando ele retorna. Poxa, esse retorno de Saturno está batendo com força. Por que ele está batendo com força? Porque ele abre o portal dele, essa energia, um pouco antes, para a gente já ir se familiarizando com aquela energia, para a gente já poder indo colocando um pé depois do outro, entrando devagarzinho naqueles assuntos e trabalhando aquilo e se familiarizando, porque tudo se adapta, né? Com o tempo tudo se adapta, todos nós somos adaptáveis a qualquer tipo de situação, até a dor, né? Tem muita gente que tem dor que não tem nem consciência que essa dor existe porque se adaptou à dor. E é isso que Saturno, na sua sabedoria, faz. Ele vem devagar, ele pede para que a gente entre ali e a gente se familiarize com aquela energia, que a gente crie coragem, que a gente vai começando aos pouquinhos. Quando a gente não entra, quando a gente não sabe lidar com essa energia de Saturno, o que acontece? A própria vida te empurra para dentro desse portal, para dentro dessa porta, e você tem que lidar com os assuntos ali dentro, querendo ou não. E muitas vezes quando a gente é jogado em uma situação, não tem aquela preparação, aquele tempo de adaptação e a pessoa sente o baque muito maior. Então essas são as dicas que eu dou para vocês, como lidar com o retorno de Saturno. Não importa se é o primeiro, segundo ou terceiro, todos eles são bem parecidos, tá bom? Então se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha. Se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever e a gente se vê nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau!